Olá, meu nome é Marcelo Bizarti e hoje vou estar falando aqui com vocês sobre o quadro de distribuição de força e luz. Então nós vamos estar vendo alguns critérios aí para elaborar um bom projeto desse quadro, tá bom? Eu vou sair agora aqui da câmera, eu vou abrir a apresentação do PowerPoint para a gente continuar. Até mais. Então tá lá. Quadro de projeto, né, do quadro de distribuição, ou também conhecido como QDFL, quadro de distribuição de força e luz. Então, aqui do lado esquerdo nós temos aí o quadro. Então, na parte superior ali tem o disjuntor principal. Depois do seu lado direito, o DPS, ou dispositivo de proteção contra a sobrecarga. O barramento de proteção, ou também conhecido como barramento de aterramento ou do fio terra. Do lado esquerdo, o barramento do neutro. DR, um disjuntor residual. E os disjuntores termomagnéticos. Então, vamos comentar cada um desses itens agora. O disjuntor principal, geralmente ele tem o mesmo valor do padrão de entrada. Tá? Então, se lá no teu padrão de entrada você tem um disjuntor de 70 amperes, provavelmente você vai ter um de 70 amperes também ali no seu quadro de força e luz ali na parte interna. Tá? Às vezes, em algumas casas tem um problema que quando desarma o disjuntor, ao invés de desarmar o disjuntor na parte de dentro ali do quadro de força, desarma o disjuntor que está lá no padrão, né, no poste, lá às vezes no edifício, né, está lá no térreo. E isso é um inconveniente, que a pessoa é obrigada a sair da casa, tem que ir até aquele disjuntor que está um pouco mais distante para rearmar ele. Esse problema pode ser resolvido, tá, fazendo a seletividade dele. Como a gente pode fazer isso? Você vai deixar os mesmos 70 amperes, né, tanto no padrão de entrada quanto no quadro de distribuição de força e luz. Porém, a curva de disparo dele vai ser diferente. No relógio, no quadro de distribuição, na parte interna da sua casa, vai ser uma curva C. E no poste, lá no padrão de entrada, uma curva D, que é a que demora um pouquinho mais para desarmar. Tá bom? Então, com isso, você garante que sempre vai desarmar primeiro no quadro de distribuição da parte interna ali, da sua casa. DPS. DPS é um dispositivo de proteção contra sobrecargas, né? Quando tem um raio que cai, por exemplo, ou você mora em edifício, às vezes quando o elevador liga ou desliga, isso gera uma perturbação na rede. Então isso pode causar a queima do seu equipamento ou a redução da vida útil dele. Eu costumo comparar esse efeito aí como se fosse uma luta de boxe. Ou o lutador acerta o queixo da pessoa, joga, já dá um nocaute e acaba, né, que seria a queima do teu aparelho, ou ele vai dar pequenos socos em outras regiões, onde vai minando a força do seu oponente ali. Então, às vezes você não percebe, mas o teu equipamento está tendo a vida útil dele reduzida por conta desses picos de tensão que acontecem quando liga e desliga algum equipamento. Mas eu moro em apartamento, mas uma padaria que está ali do teu lado tem uma maceira lá de fazer pão, então toda vez que ela ligar e desligar também vai gerar um ruído ali na rede elétrica, uma perturbação e vai danificar a própria iluminação sua interna da tua casa. Hoje as lâmpadas LED têm os reatores internos dela ali, aquele que tem um inversor de frequência, também gera um ruído ali, uma harmônica dentro da sua residência e vai também dar problema na tua instalação elétrica, tá bom? Então esse DPS é muito importante ter ele no seu quadro. E como é que a gente determina ele, né? Pelo nível de tensão, pela corrente de curto-circuito e também pela localização geográfica. Por exemplo, se você está numa zona rural ou numa zona urbana, existem diferenças aí por conta da queda de raio.
Barramento de proteção, como eu comentei com vocês, né? Geralmente vai uma haste de aterramento fincada lá próximo ao poste, né? No padrão de entrada, e vem de lá um cabo verde ou verde e amarelo e vai entrar ali no seu quadro de força e distribuição. Pode ser que o terra seja conjugado, né? O condutor de proteção seja conjugado junto com o neutro. Isso pode ser feito, tá? Então você às vezes emenda esse aterramento no condutor neutro lá no poste, depois ele dentro do seu quadro de distribuição você separa novamente. Ele só não pode se unir depois do disjuntor, que eu vou comentar com vocês aí o DR, por conta dele ter que ver essa diferença de corrente elétrica mesmo para poder desarmar o DR e está evitando aí um choque elétrico ou um incêndio, princípio de incêndio. Barramento do neutro. A ideia do neutro, o que acontece? A sua casa, provavelmente, né, como qualquer outra aí, ou indústria também, estão com as cargas desbalanceadas e esse neutro ele tem a função de equilibrar o nível de tensão ao longo do circuito. Geralmente um condutor azul claro. DR, como eu falei, é o disjuntor residual. Ele serve principalmente para detectar, né, fuga de corrente e possivelmente evitar um choque elétrico. E também as fugas de corrente para que não aconteça um incêndio na sua casa. Então ele detecta o princípio do incêndio ali, né, o princípio da fuga e desarma. A sensibilidade dele, né, para que venha a salvar vidas humanas, ele tem que ser de 30 mA e a capacidade de corrente que ele deve suportar é igual a do disjuntor de entrada lá, tá bom? Aquele que eu comentei que é igual do poste também. Então, se no poste eu tenho lá um disjuntor de 70 amperes, no quadro de distribuição e força o meu disjuntor principal vai ser 70 amperes e o DR ele também tem que suportar 70 amperes. Só que o DR ele não tem a função de desarmar, né, por conta de um curto-circuito ou de uma sobrecarga. Ele só vai verificar a fuga de corrente, tá bom? Mas a sensibilidade dele, de 30 mA, né, que vai detectar a fuga, aí sim ele desarma por conta dessa fuga de corrente elétrica. O disjuntor termomagnético, o próprio nome dele está falando aí, né? Ele desarma pelo efeito térmico ou pelo efeito magnético. Como que ele desarma pelo efeito térmico primeiro? Ele tem uma lâmina bimetálica, são dois metais diferentes na parte interna, que quando circula uma corrente elétrica um pouco maior que a sua capacidade, ela vai se deformar ali, né? Vai ter uma deformação e vai estar acionando um dispositivo que vai disparar ele. Então o efeito térmico ele demora um pouco para desarmar ali no disjuntor, ele não é muito rápido. Quando que ele dispara pelo efeito magnético? Quando acontece um curto-circuito. Bom, você encostou os dois fios, encostou um fio fase com aterramento, isso vai dar aquele arco elétrico, né, aquele arco voltaico. Essa corrente ela vai tender aí lá em cima, né, vai disparar, vai um valor bem alto, e aí esse campo magnético faz o disjuntor desarmar de forma rápida. Como é que eu determino os disjuntores, né, termomagnéticos dentro de um quadro? Vou passar mais ou menos uma receita de bolo. Circuitos de iluminação e circuitos de tomada de uso geral, nós vamos sempre usar a corrente de 10 amperes. Vamos limitar cada circuito em 10 amperes. Ah, mas eu já vi quadro de disjuntor, né, com disjuntor de 16 amperes, de 20 amperes. Faz tudo bem, não está errado. Mas, né, estamos começando agora, a primeira aula, vocês estão, né, começando a aprender aí alguns aí, a parte da elétrica, então limite em 10 amperes, né, circuito de 127 volts você vai colocar ao máximo 1270 watts por circuito, circuitos de 220, no máximo 2200 watts por circuito, beleza? Então, vamos lá. E circuitos aonde a gente fala que a tomada de uso específico são circuitos que uma única carga já vai consumir mais que 10 amperes. Isso daí eu tenho que seguir uma regra, tá? Então eu sou obrigado a calcular a queda de tensão ali também na distância desse circuito. Se esse circuito for passar junto, né, no mesmo eletroduto ali com outros circuitos, vai ter que ser feita uma correção. Então eu particularmente,
oriento a fazer o quê? Quando vai fazer um circuito que sabe que vai ser uma tomada de uso específica, procura utilizar um eletroduto só para aquele equipamento, só para aquela tomada. Por exemplo, nas residências, o chuveiro. Eu gosto de não passar a fiação do chuveiro junto com outros circuitos. 2 motivos. Primeiro, se eu passar, vou ter que fazer o fator de correção. Complica um pouquinho mais as contas ali para o projeto. Segundo, se eu precisar trocar esse fio, esse condutor, ele vai estar muito mais fácil de ser movimentado ali, porque ele tem um único caminho. Tá? Outra coisa também é a questão de ocupação, né? Taxa de ocupação. A taxa de ocupação de um eletroduto deve ser de no máximo 40%. E a gente sabe que isso não é realidade. Às vezes as pessoas colocam muito mais condutores dentro de um eletroduto do que o que é aceitável. Então, se você está passando esse circuito de tomada específico em um eletroduto diferente, com certeza você vai estar limitando ali a taxa de ocupação ali dos 40%, ali vai estar tudo ok, não vai ter aquecimento no cabo, nem queda de tensão, nem perda de tensão no meio do caminho. Bom? Bom, concluindo aqui esse primeiro momento, foi uma forma rápida, né, de conversar com vocês. Espero ter sido claro. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, deixa no comentário. Bom? E se você se interessar pelo curso completo também de eletricista instalador, eu vou deixar aí as informações para que vocês possam entrar em contato comigo e a gente está conversando, tá bom? Forte abraço então, até mais. Tchau, tchau.